changed. Finalmente assisti Capitão América 4 Admirável Mundo Novo e nesse vídeo eu vou fazer primeiro, sem spoiler no início do vídeo, o que eu achei do filme e depois eu vou avisar, eu vou contar o filme todo, tudo o que acontece no filme, o final, cena pós-crédito, trama, tudo eu vou revelar. Quer saber com todos os detalhes? Então fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e se assisti Capitão América 4 Admirável Mundo Novo e sinceramente, a minha opinião, eu gostei do filme. Sim, achei o filme legal. Eu gosto desse filme que faz assim uma alusão a Capitão América 2, a Capitão América 3, esse filme mais político com espionagem e com ação. Eu acho que fica bacana. Não acho que é o melhor filme do mundo, o melhor filme da Marvel. Não é melhor que os anteriores do Capitão América, mas tem um tom muito parecido, tá? É um filme interessante, é um filme que te prende. Tem alguns problemas? Tem, mas eu não entendo tanto ódio em cima desse filme, porque tem filmes do UCM muito piores do que esse, mas muito piores mesmo, tá? É um filme que a gente vê que tem regravações, que tem reshoots, que tem modificações, sim. Mas a maneira com que ele é conduzido é interessante, é um filme sério, tem pouquíssimas piadas e eu gosto disso. Não é aquele filme Sessão da Tarde, aquele filme bobeira que fica um monte de piadinha o tempo todo, palhaçada, palhaçada, palhaçada. Não, é um filme bem sério, é um filme que tem bastante ação e um filme de espionagem que a gente vai tentando descobrir o que realmente acontece. O grande problema talvez tenha sido o marketing do filme que revelou o Hulk vermelho já em todos os spots. Isso deveria ter sido uma grande surpresa no final, um grande plot twist. Esse é o grande problema do filme, mas tem um outro problema também, que aí diminui um pouco a qualidade do filme, que é o vilão. Sim, o líder. Ele é realmente um vilão bem ruim. O filme ele desaba muitas vezes quando o líder aparece, pela caracterização e pela forma com que ele atua, pela forma com que ele está no filme, tá? Então ele é o responsável por todo o plano, mas isso eu vou falar depois com spoilers, tá? Então é um filme interessante, é um filme que tem uma trama legal, que te prende, que a gente se emociona em alguns sentidos ali, em alguns momentos, mas realmente ele tem seus problemas com relação ao vilão líder, que é um vilão muito ruim mesmo, mas eu acho que isso não estraga o filme, porque ele é interessante, ele tem uma fotografia legal. A maneira com que eles utilizam, com que eles filmam os atores, as cenas é muito parecido com Capitão América 2 e Capitão América 3. Sim, então lembra muito nesse sentido, deixando o filme mais sério, sabe? E isso é interessante. A outra questão, como eu já tinha dito, é a questão do Hulk vermelho, mas isso é uma questão de marketing que eu acho que acaba atrapalhando muito o filme. Eu não vejo motivo para tanto ódio com esse filme, tá? O Sam Wilson tá legal, é um bom personagem, eu gostei dele, achei legal ele tentando se provar como Capitão América. Os outros personagens ali, secundários, são interessantes, o Harrison Ford tá legal. Aquela personagem, a Ruth, também é uma personagem muito legal, ela é fodona, ela dá porrada mesmo. O Joaquim Torres eu acho um personagem um pouquinho mais irritante, porque ele fala demais, ele tenta fazer piadas, ele é aquele cara que fala o tempo todo, coisa que a Marvel gosta de fazer com personagens mais novos, né? Parece que a Marvel tem esse vício, esse é um ponto negativo. Mas no geral, colocando na balança peso e contrapeso, olha, eu achei interessante, eu fui sem esperar nada, saí do cinema bem satisfeito com o que eu assisti, com algumas ressalvas, é óbvio, tá? Vamos falar agora sobre o filme com spoiler, eu vou contar absolutamente tudo que tá no filme. Aquele vazamento que eu trouxe algumas semanas atrás sobre o roteiro completo, tava corretíssimo, todo correto, com algumas mudanças, algumas exceções, talvez eles tenham mudado com refilmagens depois daquele vazamento, tá? Então é uma coisinha ou outra ali que foi modificada, mas o contexto geral é todo exatamente igual àquele vazamento, que eu vou deixar nos cards aqui no final do vídeo, tirando as cenas pós-créditos. As cenas pós-créditos, né, que eu já trouxe aqui, uma que ele montaria Vingadores com Nick Fury, outra com Guerra Mundial Hulk e tal. Isso não aconteceu,
A gente não sabe se isso foi uma invenção dos insiders que vazaram errado ou se foi uma refilmagem, eles resolveram tirar isso para cortar pontas soltas. Exatamente isso. Aí é que tá a questão, tá? Mas o filme, ele já começa com bastante ação com relação a Adamantium, né? Com relação a uma missão que o Sam Wilson tá indo junto com o Falcão, que tá monitorando atrás da Sociedade das Serpentes, sim, do coral do Giancarlo Esposito. E é um personagem bem legal também, ele dá tiro pra caramba, é porrada, é um personagem que ficou muito bem caracterizado, porque ele tá num convento, sei lá, num negócio assim, numa igreja, e pegou lá o padre e tal, todo mundo de refém, porque ali ia ser feito uma transação. O Adamantium, sim. Alguém ia comprar o Adamantium, mas o Capitão América acaba chegando lá e impedindo eles com cenas de ação bem legais. Só que essa pessoa, o comprador, não aparece. E isso faz parte de um grande plano. Logo depois, quando Isaiah Bradley, que foi apresentado um pouquinho antes, Joaquim Torres e o Capitão América, eles vão para um evento da Casa Branca que mostra, né, a recuperação desse Adamantium que foi retirado lá do Celestial, do Tiamut. Sim, isso vai criar uma grande crise mundial a partir daí. Aí então, o Capitão América Sam Wilson vai para uma reunião com o presidente Ross, que se elegeu, né? E aí o presidente quer que ele trabalhe com ele. Sim, que ele remonte os Vingadores sob a supervisão do Ross, trabalhando para o governo dos Estados Unidos. E o Sam fica de pensar, mas a gente vê que ele não está muito afim de fazer isso. Embora ele esteja trabalhando em conjunto com o Ross, em conjunto com o governo dos Estados Unidos, é isso que ele estava fazendo, tá? E aí rola aquele atentado. O Isaiah Bradley tenta matar o presidente Ross e outras pessoas também que estavam na plateia fazem esse atentado. E realmente ele era inocente, o Isaiah é inocente, como estava naquele vazamento. Tinha um código ali que começou a piscar no celular, que fez um comando mental nele e em mais 4 ou 5 agentes que saíram atirando. O Isaiah é preso e é aí que tá uma das cenas mais emocionantes. Primeiro na questão de ação, tu vê ele correndo assim com um soro, pulando a janela da Casa Branca, é legal pra caramba, depois ele é preso. E é uma das cenas emocionantes do filme, né? Porque o cara foi um herói e ficou preso por muito tempo, passando por experimentos. É uma coisa muito injusta e ele sendo preso novamente. E tu vê a afeição dele junto com a afeição do Sam Wilson, sabe? É uma coisa que deixa a gente bem emocionado. Então, ele é preso. Aí que tá. E aí acaba a boa relação entre o Thaddeus Ross e o Sam Wilson. Porque o Thaddeus manda ele andar, sabe? Ele manda o Sam Wilson andar, não quero mais a tua ajuda, porque o cara que tu trouxe aqui acabou cometendo esse atentado. Então, contra o governo, o Sam Wilson vai atrás de pistas para descobrir o que aconteceu realmente. E aí sim se descobre que era uma trama do vilão, né? Do líder, que é um vilão bem ruim. E essa é a questão. E também o Ross, ele tava tomando pílulas, e também a questão do pirulito, aparece o pirulito como estava naquele vazamento, que ele chupa o pirulito lá e tal, que tem o soro, né, de gama do Hulk, e isso tudo estava sendo utilizado para manipular o Ross. Pois é, porque o Ross acabou financiando os experimentos do líder que estava preso numa cadeia, porque o Ross estava prestes a morrer. Sim. Com isso, o líder ali não teve nenhuma supervisão, assim, né, de algum guarda ou coisa assim. Ele fez seus experimentos, né, conseguiu manter o Ross vivo porque ele estava prestes a morrer do coração. Só que com isso, ele acabou criando um grande plano para destruir o Ross, porque o Ross prometeu para ele que ele seria solto depois que fizesse, né, algo para salvar a vida dele. O Ross não soltou ele. Então ele cria um grande plano de vingança, só que esse plano de vingança resulta em colocar as nações do mundo uma contra as outras com o Adamantium. Isso tudo foi armado pelo líder, exatamente. Mas tudo é descoberto. A crise começa entre as nações, principalmente Estados Unidos e Japão. Tem uma batalha exatamente ali na mão do Tiamut, né? Uma batalha bem interessante, em que o Joaquim Torres fica ferido,
Mas a partir dali acaba o conflito, o Capitão América consegue acabar com o conflito ali e as nações eles acabam se acertando até certo ponto, mas o estresse ainda está estabelecido, o Ross está estressado e ele estava com aquelas pílulas, aquele pirulito, né, que foi a armação, o plano total do líder, e a partir daí ele começa a se estressar com tudo que está acontecendo, até que ele realmente se torna o Hulk vermelho, sim. Mas antes disso tem uma participação do Buck, quando o Joaquim está machucado, o Buck acaba visitando lá no hospital e acaba conversando com o Sam Wilson, uma conversa toda motivacional, mas aí depois a gente já vai para aquela cena em que o Ross está dando um discurso, uma explicação sobre tudo o que está acontecendo e ele acaba se estressando demais, ele já estava se descontrolando por causa do soro que está no seu sangue, né, que foi dado pelo líder, e a partir daí ele se torna o Hulk vermelho. Sim, aquelas cenas que a gente já viu nos spots de TV acontecem, né? O Capitão América chega, o líder também ele é preso de uma forma bem fácil, bem tranquila, ele se rende, vai preso e acabou pro líder. E a partir daí, a cena de luta final é realmente Capitão América versus Hulk vermelho. E não tem como o Capitão América conter o Hulk vermelho, mesmo que tivesse com soro. Isso é impossível, né? Mas ele acaba lutando ali, utilizando as asas, a tecnologia de Wakanda, acaba ferindo o Hulk vermelho com a asa, né? E os dois caem. Mas aí entra aquela questão daquela cena que eu já trouxe aqui naquele vazamento, né? Que é a questão de como o Hulk vermelho acaba retornando. Ele não foi derrotado pelo Sam Wilson, não tem como acontecer isso. Mas ele volta ao seu estado normal, porque na luta, aquelas flores de cerejeira lá, que ele tem a lembrança da filha, né, da Betty Ross, quando era criança, ele acaba se lembrando, porque quando ele se levanta e o Capitão América já está todo quebrado, cai pétalas daquelas flores, né, em cima dele, e ele se lembra da filha. E eu acho que isso até que faz sentido. Eu, quando vi a cena, achei que não fazia sentido nenhum, assim, quando eu vi o vazamento, né, mas assistindo no cinema, eu achei que é uma boa forma de conter um Hulk. Até porque não tem como conter, teria que ter, sei lá, o Sentinela, alguma coisa assim, para poder conter o cara, né? Ou o outro Hulk. Então foi uma boa forma de resolver, ele voltou ao seu estado normal, se entregou, acabou renunciando à presidência e ficou preso na balsa. Sim, lá o Sam Wilson encontra ele, eles conversam, meio que se acertam, e aí o Ross encontra a sua filha. Pois é, basicamente é isso, se encaminha para o final, quando o Sam Wilson está no hospital visitando o Joaquim, que está se recuperando, e ele fala sobre montar a equipe dos Vingadores novamente, que foi aquela ideia que o Ross deu. Então ele vai fazer isso, ele vai montar novamente a equipe. E depois, na cena pós-créditos, ele visita, né, o líder, e o líder fala sobre várias probabilidades que ele descobriu, que ele calculou, que eles não estão sozinhos no mundo, né, que existem vários outros mundos, fazendo uma citação direta a multiverso e que eles estão chegando. Então, muito provavelmente, isso pode ser uma questão dos mundos se chocando, sim, em Vingadores Doomsday. Então, já faz uma ligação direta, uma ponte com Vingadores Doomsday, obrigando o Sam Wilson a acelerar esse processo de formação dos Vingadores. Basicamente é isso, gostei do filme, achei interessante, com várias ressalvas, mas não é aquele horror todo e não merece esse ódio todo que estão falando, tá? Mas diz aí, já assistiu Capitão América 4? Vai assistir? Comenta aqui embaixo e já deixa o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nada, nenhum detalhe de Capitão América Admirável Mundo Novo. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Capitão América 4. Até mais!